Olá, eu sou Débora Martins e este é o podcast da Escola de Negócios. E como sempre, trazemos alguma informação que é para o seu crescimento, o seu desenvolvimento. E caso você queira participar da Escola de Negócios, entre em contato e venha aqui contar a sua história. E hoje nós temos muitas histórias para ouvir e aprender também. Eu recebo aqui no meu estúdio, no SampaCast, aqui em São Paulo, o Denner Benedito. Benedito porque, gente, ele é do bem mesmo e vai compartilhar com você várias histórias interessantes e, sobretudo, dicas para quem está empreendendo e precisa dar um up no seu negócio. Seja muito bem-vindo, Denner. Obrigado, Débora. Meu nome é Denner Benedito, publicitário, empresário, viajante também. Sempre que posso aí, estou fazendo umas viagens. E muito obrigado, Débora, pela oportunidade de estar vindo aqui falar um pouco sobre o meu trabalho, minha vida como empreendedor e o meu contato com outros empreendedores também. Isso, tem história para contar, né, Denner? Tem bastante. Ô, Denner, vamos começar falando sobre essa coisa do empreendedor, né? Quais são as dores, na verdade, que os empreendedores trazem para você? Quando eles te procuram, eles falam assim, ó, Denner, minha empresa, ela tá fluindo, tal, mas eu preciso melhorar. Qual é a principal queixa? Bom, queixas. Nesses últimos 5 anos, né, que eu trabalho diretamente com os empreendedores, né, tem bastante queixas, né? Mas eu tenho 2 cenários, né? Tenho aqueles clientes, né, aqueles empreendedores que eles nunca tiveram contato com um profissional de marketing, né? Eles nunca não começaram assim a trabalhar de fato o marketing nas suas redes sociais. Usam ali como umas postagens aleatórias, Aquela né? coisa meio Canva, Isso. eu achei bonitinho, vou fazer. Exatamente. Tem esses empreendedores, né, que eles ainda não tiveram contato nenhum real com marketing, com alguém, né, trabalhando para eles. E tem os empreendedores que já passaram por um profissional de marketing, já passaram por uma equipe até, só que não estavam satisfeitos com o serviço. Né? Olha que Então interessante. não gostaram, né? Então perderam um pouco aquela credibilidade de trabalhar com um profissional de marketing. E estavam e reconhecem que precisam, né? Então, Sim. reconhecem que precisam, porém tiveram péssimas experiências com outros designers, com outros social medias, né? Com outros profissionais. Então, eu tenho esses 2 cenários. São essas 2 dores, assim, praticamente, que eu lido, né? Então, e aí, para as 2 dores são atendimentos diferentes, né? Para aqueles que nunca tiveram um profissional de marketing, é meio que uma didática, né? Eu tenho que mostrar assim de uma forma mais didática para eles como que é o meu fluxo de trabalho, como são as minhas entregas e como são as participações também do empreendedor trabalhando comigo, né? Que trabalhando com o empreendedor também eu costumo dizer que o profissional de marketing ele não trabalha empreendedor, ele trabalha com o empreendedor. É as minhas mãos trabalhando junto com as mãos dele, né? Isso. Principalmente se é um profissional autônomo, que ele não tem uma empresa, né? Então, o profissional autônomo, diferente das empresas, ele precisa aparecer mais, né? Ele precisa ser o vendedor do serviço ou do produto dele, Isso. né? Então, quando é esse cenário de um profissional que nunca trabalhou com marketing, eu tenho que ser mais didático e explicar o passo a passo realmente da minha entrega, do que eu vou fazer e da participação dele. Quando é um empreendedor que passou por uma ruim experiência com outros profissionais, aí é uma outra dinâmica também. Eu tenho que passar a minha credibilidade para ele, né? Sim. Então eu tenho que passar a minha confiança, a minha credibilidade, mostrar os meus projetos para ele ver, né, como que é o meu trabalho, como que é os meus diferenciais, e eu inserindo ele nesse meu trabalho, ele vê que realmente vale a pena trabalhar, né, com um profissional que realmente vai ser o suporte dele ali, vai realmente entregar um bom trabalho. Atender aquela Isso, necessidade, fazer um bom né? atendimento. E, Denner, eu vi ali uns trabalhos, até a sua própria apresentação, quando você mandou, e é de tirar o fôlego. Você sempre teve essa veia, assim, essa coisa, esse olhar para a estética, para o design? Como é que isso começou assim? Você sempre trabalhou com isso ou você já trabalhou em outras áreas antes? Como é que foi a sua trajetória? Obrigado, né, pelo elogio, obrigado por esse feedback da apresentação. Assim, não é que eu sempre tive, né? Eu sempre tive atitude. Isso realmente eu sempre tive. Mas a técnica, o olhar, isso tudo foi com o tempo, né? Isso tudo eu fui ganhando experiência, fui aprendendo, estudando e aplicando. E aí sim eu tenho já uma bagagem hoje
para entregar esses projetos como você viu, né? Aquela prévia da apresentação é o resultado de um trabalho e de estudos aí de 7 anos aí que eu venho construindo, né? E, bom, eu trabalhei em outras áreas além da publicidade. Minha primeira experiência profissional foi com telemarketing. Ali com 18 anos, quando eu acabei de fazer 18 anos. Sofreu, hein? Sofri um pouquinho. Sofri um pouquinho. Mas foi bom também, né? Desenvolveu a minha comunicação também. Isso, ali, né? Que é essencial. Eu passei por uma fase de timidez um pouquinho quando eu era adolescente, né? Então, quando eu entrei e tive essa primeira experiência profissional, onde mesmo ali pelo telefone ali, né, eu conversava com clientes, eu trabalhava com suporte técnico de uma telefonia, né? Então eu resolvia problemas ali, desde a primeira experiência profissional eu já estava resolvendo problemas. Isso. Exatamente. Então era o começo ali do 3G, isso foi em 2013 a minha primeira experiência profissional. Então, eu estava no começo do 3G, no começo dos smartphones, começo do Android ali também. Então, era o começo do WhatsApp também, praticamente. Eram pessoas que estavam começando ali a utilizar o WhatsApp. Então, a pessoa não estava conseguindo acessar a internet, ligava lá e a gente resolvia esse problema. Uau. Antigamente tinha os modems também que conectava Isso, dava todo o suporte. Trabalhei nesse suporte técnico aí. Então você está acostumado a sofrer, né? Comecei cedo. Agora me diz uma coisa interessante. Como a gente fala diretamente com o empreendedor, né? O empreendedor dá um feedback aqui, olha, traz esse assunto, aborda essa questão. O que você indicaria para uma pessoa que tem um produto ou serviço, ou presta um serviço, e ela é muito pequena, e ela fica muito assim, sem ideias, né? Do que fazer, de como começar. E às vezes a pessoa não tem nem ideia de relação a preço, e na verdade ela vê muito como uma coisa eu vou pagar, mas não consegue perceber o valor, o retorno disso, né? Uhum. E quando a gente vê um material que ele é bem feito, um material que realmente comunica aquilo que eu quero vender para o mundo, né? Que eu quero entregar para o mundo, faz toda a diferença. Então, quando o empreendedor ele te procura assim, como que são quais são esses primeiros passos? Como você acolhe esse empreendedor? Conta um pouquinho para a gente. Uhum. Eu trabalho assim, tem indicações, né? Tem clientes que me procuram por meio de indicações e tem os clientes que vêm também por meio das redes sociais. Vê ali algum projeto que eu compartilhei, algum projeto que eu publiquei e eles sentem interesse e vêm conversar comigo. Então, assim, primeiramente, a primeira coisa que eu faço é marcar uma chamada de vídeo, é marcar uma reunião, né? Tem muitos outros profissionais, muitos outros designers, social medias, que trabalham assim como freelancer, né? Que trabalham assim de forma autônoma também. Eu já vi, né? Já observei esses colegas de áreas assim, que eles simplesmente mandam uma proposta ali pro WhatsApp e fica por isso mesmo, né? Aí alguns aceitam a proposta, outros não têm retorno. É o que dá muito problema, que eu já vi, essas dores dos clientes de falar, trabalhei com um profissional que não me entregou uma coisa muito fora do que tinha prometido, né? Então, o que acontece? Eu já faço completamente diferente, não só para querer ser diferente, é porque é preciso. Precisa fazer isso, não tem como. Eu acho que se eu não tivesse esse fluxo, eu não conseguiria trabalhar. Então, primeiro o cliente me mandou uma mensagem pelo WhatsApp, me ligou, o que ele falou. Eu vejo o nome, né? Qual que é o seu nome, qual que é a sua empresa, qual que é o seu negócio, você já tem um perfil nas redes sociais ou você vai começar do zero, né? Não, eu já tenho esse perfil aqui há um tempo e tal, mas não tenho mais tempo de publicar, não tenho mais tempo, eu não sei, eu não gosto, tem gente também que não gosta. Tem gente, uma esteticista gosta de ir ali fazer o trabalho dela, mas usar as redes sociais, assim, essas coisas, ela não gosta, né? Então, eles me procuram assim, então eu falo, legal, fiz esse primeiro filtro, né, esse primeiro diagnóstico ali pelo WhatsApp, e falo, só que é o seguinte, eu preciso, né, marcar uma reunião com você, uma chamada de vídeo, onde eu vou te apresentar os meus projetos e eu quero conhecer mais de você. Só nessa resposta, assim, a minha credibilidade, a minha confiança, assim, já de 20% nas primeiras mensagens já sobe para 50%. Olha que bom, faz e aí toda a gente, diferença. Com certeza, aí eu marco uma chamada de vídeo, aí na disponibilidade do cliente, horário, e aí beleza, a gente entra numa chamada de vídeo, e aí ali sim eu quero conhecer um pouco mais da história da empresa, né? Quero conhecer ali um pouco mais do empreendedor, se ele é um empreendedor que tem alguma dificuldade ali de aparecer, de não aparecer, né? Então, ali é onde eu vou conhecer a empresa e vou conhecer o empreendedor.
Depois que ele fala, aí tem uns que falam menos, tem outros que falam mais, tem outros que falam até a história de como começou a empresa, de como começou o nome e tal. Então vai de cada cliente, né? Não tem muito um script para essas reuniões. Depois que ele se apresentou, falou um pouco do trabalho dele, falou um pouco da empresa dele, eu apresento o meu projeto. Aí chega a minha vez de falar sobre um pouco sobre mim, de falar sobre a minha empresa, de falar sobre os clientes, né, que eu apresento. Até convido o cliente numa chamada de vídeo também, porque eu compartilho a minha tela. Então, eu compartilho a minha tela, eu mostro, né, os projetos que eu já fiz para os clientes reais, não são clientes mais fictícios, não são projetos fictícios. Eu mostro o que está rolando, né, eu mostro o que eu faço para esses empreendedores que já são meus clientes, compartilho minha tela para ele vai ver. Então, assim, isso tudo nessa conversa, a credibilidade já vai aumentando, né? Então, eu mostro os meus projetos, alguns resultados ali que eu posso compartilhar também, eu compartilho, né, para eles. Mostro ali também a qualidade do design, mostro ali a qualidade também dos textos, né, da redação, e mostro como que funciona essa participação do cliente também. Você tem material que você faz assim no seu ambiente de trabalho, se é um cliente que vende um produto, você tem fotos dos produtos, você precisa, né, me enviar esse material. Se você é uma esteticista, se você é uma vendedora, qual que é o seu projeto ali, se você precisa fazer fotos suas, né, os seus vídeos, né, você me manda esse material e por meio desse material eu vou construindo ali o seu conteúdo autoral. Tem os conteúdos criados, né? Os conteúdos criados que a gente cria para fazer uma informação, né? A gente tem os conteúdos criados onde a gente faz uso de banco de imagem, a gente faz uso de banco de vídeos, porém tem o conteúdo autoral, que é aquele conteúdo que é muito importante também para o cliente, que é o conteúdo que ele faz ali no ambiente de trabalho dele. Ou é ele aparecendo, ou é ele mostrando o serviço sendo feito, mostrando o produto. Então, eu entendo nessa reunião, nessa chamada de vídeo, qual que vai ser essa dinâmica, né? E aí, depois que eu entendo toda essa dinâmica, aí sim eu mostro uma proposta, mostro um valor. Tem clientes assim que já trabalharam com outro, que já tem um projeto de marketing estruturado, só está fazendo a migração para um outro profissional. Se ele já tem uma frequência, se ele já tem um planejamento, se ele já tem uma frequência de publicações, e aí é uma proposta para ele, porque ele já tem algo definido. Então, se é um outro cliente que vai começar do zero, que vai começar tudo do zero, assim, com um profissional de marketing, aí é uma outra proposta também apresentando um ritmo de frequência de publicações para ele. Que às vezes ele não tem nem ideia de Exatamente. como funciona, né? Não sabe. Agora, assim, Denner, uma coisa que eu acho que impacta diretamente, que você também faz e faz muito bem, que é a questão do tráfego pago. Aí não adianta nada eu não ter um bom material e eu vou investir em campanha, eu falo isso porque eu sou dessas, né? Você, de repente, acha que, não, aquela peça tá bonita, eu vou turbinar essa peça aqui, porque a gente recebe essa oferta o tempo todo das redes sociais, né? Ai, turbine essa publicação e coisa e tal. E sem estratégia, sem um material adequado, também é jogar dinheiro fora, não é? Sim, exatamente. Lidando com tráfego pago, né? É uma disciplina do marketing, né, que eu comecei a implementar também, né, nos clientes, porque eu vi que é necessário, né? É necessário a gente fazer essa ampliação, né, do público, fazer essa ampliação da entrega, né, do trabalho ali do cliente, do trabalho do empreendedor, que somente no orgânico é possível a gente conseguir. Porém, o ritmo é muito maior, né? O ritmo tem que ser muito maior. É diferente o empreendedor para um influencer, né? Sim. O influencer, ele tem influencer que é empreendedor, mas tem empreendedor que não é influencer, entendeu? Então, assim, a entrega orgânica para o influencer é um e a entrega orgânica para o empreendedor é outro. O empreendedor, ele não está aparecendo... vou dar exemplo de uma esteticista também, porque são um dos clientes que eu mais tenho, né? Que eu mais atendo. A esteticista, ela tá com o tempo dela ali voltada no atendimento. Sim. Voltada no trabalho que ela tá fazendo. Então, nem sempre ela consegue estar ali com uma rotina de conteúdos de influência, entendeu? Então, por isso que a gente tem as estratégias de tráfego pago, para impulsionar, né? Para implementar essa entrega do empreendedor que não está toda hora ali aparecendo, não está toda hora ali construindo ali
uma entrega que vai ter gente consumindo o conteúdo dele frequente. O tempo todo. Porque esses influencers, desde a hora que eles saem da cama, Exatamente. é o tempo todo colocando conteúdo, é o tempo todo, né? Tem uma visibilidade e às vezes até o conteúdo nem é de qualidade, mas ele é entregue, né? Exatamente. Eu acho que isso causa uma confusão na mente de muita gente, porque fica pensando, não, mas eu fiz uma campanha boa, eu fiz um material bom, mas são situações diferentes. São situações diferentes. Por isso que eu defendo muito assim as estratégias de tráfego pago e o trabalho de tráfego, justamente para fazer com que o empreendedor ele tenha um alcance maior sem ter essa necessidade de ficar aparecendo. Sim, né? sim. Então a gente faz esse trabalho de tráfego pago, são os anúncios ali, empresas grandes anunciam, né? Então não tem como você não anunciar. Agora, o quanto você vai anunciar, né? Como você vai anunciar, e é um cenário diferente para cada um, né? Você pode ali dentro do Meta Ads ali, né? Que hoje é Meta, né? Que engloba Facebook, Instagram e WhatsApp. A gente pode, no mínimo R$6, né? No mínimo $1 ali, né? Mas convertendo para o real, no mínimo R$5, R$6 que a gente pode investir por campanha diária, né? Por orçamento diário. E vai desse $1, né? Desses R$6 até infinito, né? Infinito. Agora, uma dúvida que eu tenho. Eu vejo a coisa do impulsionamento do WhatsApp. O WhatsApp funciona? Porque o WhatsApp é meio que um mistério para a maioria dos empreendedores, né? Eu sei que a gente... você tem que instalar o WhatsApp Business e você vai ter... Outro dia mesmo eu fiz uma lista de transmissão. Deu meio certo, deu meio errado, porque tinha que ter o DDD na frente e uma coisa assim. E a gente recebe bastante oferta de anúncio, né? Essa também é uma ferramenta enigmática pro empreendedor. Exatamente. Ainda fica mais enigmático por causa disso, né? Tem o aplicativo WhatsApp Business, tem o aplicativo WhatsApp comum, né? Então, o que acontece? O WhatsApp Business, ele é bem melhor. Se você usa o WhatsApp para trabalho, ele realmente tem mais ferramentas ali que vai otimizar, né, o seu trabalho. Você consegue ter um link curto ali do WhatsApp, você consegue construir catálogo, você consegue fazer um catálogo. Então, tem mais ferramentas ali para você trabalhar melhor o seu marketing dentro do WhatsApp Business do que as outras redes sociais. O tráfego pago que eu faço não é usando o botão de impulsionar, né, ali que já tem nas redes sociais, é usando a conta de anúncios do Meta, né, a conta de anúncios do Facebook. Então, você vai lá no gerenciador de anúncios do Facebook, cria uma conta de anúncios e ali dentro da conta de anúncios você consegue direcionar campanhas só para o Instagram, ou só para o Facebook, ou para o WhatsApp, ou para todos, né? Coisa que o botão de impulsionar ele já não tem essa ferramenta, ele não tem essa funcionalidade. Entendeu? Tudo requer estratégia. Exatamente. Né? E dentro da conta de anúncios do Facebook ali a gente consegue ter também métricas maiores e segmentações maiores também que só o botão de impulsionar não oferece. Denner, você é necessário, Denner. Você é necessário. Eu acho que tem tanta gente que sofre com isso, né? Sofre sem saber. Exatamente, porque é vendido pra gente, né? O tempo todo isso, né? Vem, faça a sua campanha e tal. E, na verdade, a gente pode até fazer, mas acaba jogando dinheiro fora. Né? Exatamente. E essa é a minha missão também, é mostrar que, de uma forma simplificada para os empreendedores, como eles podem trazer a sua empresa, né, o seu negócio, para a internet, né, e que não é um bicho de 7 cabeças, né? Pode até ser, mas dá para domar. Dá para domar. Dá para domesticar, dá para domar. Ainda bem. Ô, Denner, agora eu vou falar um pouquinho, voltando de novo, né, para a questão das apresentações, a questão de toda a parte de design, tudo que você desenvolve para o cliente, né? Essa sua experiência, né, com a agência, então, assim, essa coisa da dupla jornada aí que você, ao mesmo tempo que você trabalhava em agência, você também atuando como empreendedor, você colocando em prática mesmo, né, essa parte de vou me organizar, vou planejar e vou planejar para que o meu negócio realmente seja um sucesso, né? Então, assim, na sua cabeça, assim, nessas coisas todas que acontecem em termos de mudanças, né? Inteligência artificial e coisa... A gente não tem comparação, né? Acho que aquele efeito uau do cliente, né? É uma coisa que te encanta e você gosta muito de causar no cliente. Ah, com certeza. Eu sempre quis ser empreendedor, né? Desde criança, assim, tipo... minha primeira experiência com o empreendedorismo, digamos assim, era quando eu tinha 5 anos de idade. Já fazia uns desenhinhos ali no papel, no folha sulfite, dobrava,
grampeava e fazia historinhas e vendia. Vendia no churrasco de família, vendia nas confraternizações de família. R$2 um livrinho. Eu tenho primas que têm esses livrinhos até hoje. De quando eu era criança eu vendia. Aí cresci mais um pouquinho, desanimei do desenho, comecei a comprar, pedir para minha mãe, meu pai, para meus tios, comprar miçanga e comprar... começou a fazer. Comecei a fazer pulseirinhas. E vendia, já estava na escola e eu ia e vendia pulseirinha na escola, vendia pulseirinha nas confraternizações de família e tal. Então, assim, já tinha esse caminho aí do empreendedorismo. Cresci mais um pouco, ensino médio, né? E agora, o que a gente vai fazer? O que eu vou estudar e tal. Comecei a pesquisar, né? Com o que eu ia trabalhar. E eu já gostava dessa criatividade, né? Já gostava da criatividade. Tinha esse pensamento de empreendedorismo também. Tinha esse pensamento de empreendedor desde a época do ensino médio. Então, eu queria conciliar um pouco de tudo, né? O trabalho criativo junto com o empreendedorismo. Aí foi que eu, fazendo pesquisas na internet, conheci a publicidade. Né? Que a publicidade a gente consegue construir marcas, a gente consegue trabalhar com marcas, trabalhar com anúncios, e aí o anúncio já vem um pouco no design, e aí pesquisando sobre publicidade, eu vi que antigamente, né, os designers faziam os anúncios tudo à mão. E aí eu fui me inspirando, né, com essas pesquisas e decidi, eu vou fazer publicidade, vai ser publicidade. Então, no segundo ano do ensino médio ali, eu já tinha mais ou menos a certeza do que eu ia fazer. E aí decidi fazer publicidade. Saí do ensino médio, mas ainda não fui para a faculdade. Decidi trabalhar um pouquinho, né? E aí tive a primeira experiência com o telemarketing. Trabalhei por volta de 5 meses no telemarketing, mais ou menos. Comecei a trabalhar numa gráfica. Só que não era... Aí foi aí não uma decepção, né? Mas me surpreendeu, né? Porque eu comecei a trabalhar numa gráfica achando que eu ia trabalhar na parte gráfica, né? Da empresa. Só que antes disso também, enquanto eu estava... A minha vida, assim, além do trabalho, é muito estudo também, né? Porque quando eu estava no ensino médio, eu comecei a fazer um curso de comunicação visual. E aí foi nesse curso de comunicação visual, porque quando eu decidi que ia fazer publicidade e propaganda e tal, eu quis ver outros cursos, né? Que davam ligação e tal, que eu ia conseguir ter uma introdução ali, né, do que era publicidade e propaganda. Aí eu fiz um curso técnico de comunicação visual, e aí nesse curso técnico de comunicação visual eu aprendi a trabalhar com os programas de edição, tive disciplinas de design, tive disciplina de empreendedorismo também. O TCC desse curso foi uma apresentação de uma empresa ali. Tive outras disciplinas ali também de fotografia, de vídeo, né, dessa produção audiovisual. E você aprendeu aquela coisa de impressão de plotter, de cantografia, essas coisas assim? Tudo que envolve trabalho gráfico. Que a legal. tipografia também, como começaram a criar bem amplo. os caracteres, né? Então, tudo a ver com cores, tudo a ver com letras, tudo que combina, né? E falando em combinar, mostra pra gente um pouco aí dos seus trabalhos. Você trouxe aí pra gente? Trouxe. Isso. Aqui. Mostra um pouco pra gente ver que realmente tudo combina. Tudo combina. Aqui, ó, esses já são os trabalhos, né, que eu faço, né, já há um tempo, dentro do estúdio, né? Dentro do estúdio de comunicação que eu criei, né? Então, aqui a gente trabalha no design, né? A gente trabalha tanto com material impresso, né? Tanto com materiais pontuais, né? E eu trouxe também um dos projetos que a gente faz, que é o desenvolvimento de marcas, né? De logotipos, né? Identidade visual por completo. Quando um cliente ele precisa, né, ter ali a marca dele, precisa ter ali a identidade visual dele, ele me procura, né? E aí eu desenvolvo esses projetos. Então esse, por exemplo, é um logotipo, né? Uma marca de um que ele ia ser palestrante também, né? Tinha o objetivo de ser palestrante. Marcelo Munhoz, ele ia desenvolvimento de carreira e liderança, né? Então ele ia dar palestras também, workshops sobre esse tipo de material. A gente criou a marca, a gente criou também o slogan dele, né? Então ele tinha essa proposta, né, de ser um alicerce para carreira e liderança, né? Então eu criei essa marca com esse objetivo de mostrar estruturas, né, mostrar alicerces ali e representar no nome dele, que a inicial era o M, né, de Marcelo. Então aí foi um projeto que a gente desenvolveu, uma marca completa para ele, as aplicações. Marca também, tem aqueles profissionais que já passaram por um profissional, mas não estava muito satisfeito com o resultado. Então, a gente faz um projeto de rebranding, ou não só que estava satisfeito, mas às vezes aquela marca já estava ultrapassada, já tem esse projeto há muito tempo.
Então, ele quer fazer uma reconstrução, né? Quer construir uma marca novamente. Então, aqui foi um projeto de rebrand, uma fábrica de jeans infantil. Então, a Jump Club, ele quis evoluir, né? Esse nome, evoluir esse design também da marca. Bem mais Aqui moderno, só né? uma mostra, né, de como é uma construção, né, de uma identidade visual, como que é a construção inicial de um logotipo. Aqui o resultado pronto, resultado final. As aplicações também dessa marca, variações das versões. Eu acho isso tão necessário, porque a gente não tem essa visão, né? O próprio logo do podcast da Escola de Negócios, nós criamos na Feira do Empreendedor. Nós criamos junto com os técnicos, né? Tudo a 4 mãos. Porque o meu logo, eles são os hexágonos, né? Da Comédia Abelha. E aí nós pegamos um deles e transformamos no logo da Escola de Negócios. Né? Nós pegamos um e colocamos o microfone. E ele não tem aplicações. Ele não tem as cores que ele fica em outro. Eu acho isso fantástico. É importante, porque se for fazer uma embalagem, se a marca for fazer as aplicações nas redes sociais também, é importante esse trabalho do design justamente para a gente criar o logotipo, criar a marca e também toda essa variação. Por isso que a gente chama de identidade visual. Não é só um logotipo. É uma identidade visual. Vai ter toda uma identidade ali, uma estratégia também de aplicações, onde essa marca ela vai ser utilizada. Desde versões maiores, né, até ícones de aplicativo, né? Então, por isso que é bom ter essa estratégia de design na construção de uma marca. E só a gente vendo mesmo para sentir a diferença, né? Essa daqui, por exemplo, é de uma adestradora de cães também. Aqui todas as aplicações também. Essa foi a construção também de um mascote, né? A construção de mascote. Tive essa oportunidade também de construir essa marca com um mascote. Era uma adestradora que não só tinha o objetivo de adestrar os cães, mas também ensinar também pessoas a adestrar, outros adestradores, ou os próprios tutores, né, de cães. Então, por isso era a Owl Academy. Ela trouxe o nome, trouxe a proposta, trouxe a missão. Então, assim, essa chamada de vídeo também com o cliente que quer fazer marca é muito importante também. Eu pego toda a essência do projeto e transformo na... E você ficou bem livre para criar também, né? Sim, isso com certeza. É muito gostoso. Eu acho que essa é a parte melhor, né? Ter essa liberdade também é muito legal também. Dar essa liberdade criativa. E aqui, o social media também, que é no social media onde a gente tem o tráfego pago, né? O serviço de tráfego pago. Então, a gente cria as publicações. Só que, assim... eu não me limito também somente às criações, né? Por exemplo, o empreendedor ele precisa fazer um anúncio onde ele vai se apresentar, né? Onde ele vai apresentar o serviço, ele vai apresentar o produto. Não sabe como falar, né? Então, eu tenho o trabalho de roteiro também. Eu faço o roteiro para o cliente, né? Apresento o roteiro para ele, fora aquelas conversas pelo WhatsApp, muitos áudios que a gente vai falando, para quebrar aquele medo do empreendedor. Eu faço esse trabalho também. Eu quebro aquele medo que o empreendedor tem de aparecer, de como falar, de como se apresentar. Trago muitas referências. O meu WhatsApp com os meus clientes é cheio de conversas, entendeu? Não é aquele profissional que só entrega um post e está pronto, né? Está feito o serviço. Não, eu vou muito além disso também. Eu faço toda essa orientação do cliente a como se apresentar da melhor forma nas redes sociais. E aí aqui, por exemplo, é um cliente que a gente tem lá dos Estados Unidos também. Ela é brasileira, porém ela tem uma empresa de limpeza de carpete, limpeza de estofados, né, limpeza de pisos. E ela atua, né, lá nos Estados Unidos. Eu tenho esses clientes também, tenho clientes aqui no Brasil, empreendedores brasileiros dos Estados Unidos também. Minha construção desse meu estúdio também me possibilitou isso, né? Ter os clientes tanto aqui no Brasil quanto fora. Tem até uma frase também que eu implementei como posicionamento, né, da minha empresa, que é sem limitações geográficas, né? Eu não me limito a atender clientes somente daqui, né? Com essa forma democrática, né, de trabalhar hoje em dia, eu entro em contato com clientes que estão em outros países também. Isso, né? É muito bom, muito bom. Aí aqui, por exemplo, também um outro cliente que tem trabalha com estética também, trabalha com limpeza de pele, com um procedimento que chama Hydra Facial. Então aqui também. E aí os vídeos, assim, se quiser saber mais, né, ver mais projetos, é no estúdio.alcateia. E aí, @estúdio.alcateia. Aí só um detalhe, né, uma observação, um detalhe dessa minha empresa, é o Estúdio Alcateia, né? Antes era um segredo, né? Antes eu tinha por conta da jornada dupla que eu já conversei com você, eu tinha por vários medos, né? Se a gente for falar tudo,
eu montei esse estúdio Alcateia para trabalhar em paralelo com a agência, né? Então, eu tinha meio que uma identidade secreta ali, né? Eu não falava para ninguém, não mostrava que que estava por trás do estúdio Alcateia, né? E ia desenvolvendo os projetos ali, prospectando os clientes, né? Retomando aquela veia empreendedora que tinha apagado um pouquinho, né? Então, eu fui construindo essa empresa, né, no paralelo e me conectando com outros empreendedores, me conectando com outros profissionais, apresentando os meus projetos, né? Até pegando mais experiência de empreendedorismo também, porque você lidando com outros empreendedores é uma bagagem para você também, né? É verdade. Então, eu fui implementando isso na minha empresa também e construí o Estúdio Alcateia. Era para ser um estúdio só de design no começo, só de design gráfico, mas eu fui entendendo as outras necessidades que os clientes tinham também e fui oferecendo outros serviços também. Só que aí um detalhe, agora, né, nesse ano de 2025, eu estou mudando o nome, não vai ser mais Alcateia, né? Porque eu fui registrar a marca, né? E na hora de registrar a marca já tinha a Alcateia na mesma categoria, na mesma classe, publicidade, que era o objetivo da minha empresa. Já tinha uma outra empresa com esse nome. Mas já está em processo de mudança. Na verdade, eu já tenho outro nome e já está já em processo de registro de marca no INPI. Só que leva de 12 a 18 meses para a gente receber o certificado, né? Receber o domínio do nosso nome, leva até 18 meses. Então, aí eu já tenho o nome, já está em processo de registro, porém daqui 18 meses que eu vou lançar esse nome. E é fantástico você compartilhar isso também, porque mostra essa coisa que a gente não tem que ter, que é esse apego, né? Exato. Então, muitas vezes a gente fica apegado, né? Eu fico apegado ao meu logo. Aquilo, de repente, aquela comunicação nem faz mais sentido, aquelas cores nem fazem mais sentido, o nome não faz mais sentido, mas, de repente, eu posso me reinventar também. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana, que o empreendedor tem que ver essa possibilidade, né? Como no seu caso, você tinha o sonho ali da marca de skate, coisa e tal. E aí, de repente, você foi vendo que não, eu posso fazer muito mais, eu posso entregar muito mais. Exato. Isso faz toda a diferença, né? Muito bom, Denner. Denner, nosso tempo está acabando e tem tanta coisa boa para compartilhar, tudo. Mas aquela câmera ali é sua. Deixa um recado para os empreendedores aí que às vezes estão com medo de investir, estão com medo de repente, começar a trabalhar, a melhorar a sua imagem, a sua marca. O que você pode dizer para eles? Tem que começar, não tem como. Se você ainda não consegue, né, ter ali um profissional de marketing trabalhando com você, tudo bem, né? Não se assusta, né? Mas começa ali mostrando o seu serviço, mostrando o seu produto, né? E com o tempo você vai construindo tanto recursos financeiros quanto confiança também, de você começar a terceirizar essa parte que é tão importante e você vai conseguir transferir isso para um outro profissional também, que vai aumentar a sua entrega, né? Vai aumentar os seus resultados, né? Dentro das redes sociais, porque as redes sociais hoje em dia é a vitrine do seu trabalho, né? Se você não está nas redes sociais, você, né, além de você não estar se desenvolvendo também como um profissional, porque as redes sociais ajudam a gente olhando para as redes sociais como trabalho, né, não somente como entretenimento, desenvolve a gente também. Quando a gente começa a apresentar o nosso trabalho para as câmeras, a gente começa a produzir conteúdo, a gente começa a ter domínio daquilo que a gente está falando. E isso abre portas para a gente, mas outras pessoas podem ver. Às vezes você pode chegar a fazer palestras, você pode chegar a dar aulas, a dar cursos, a dar mentorias, porque você começou a fazer uns vídeos na internet, entendeu? Falando sobre o seu produto ou falando sobre o seu serviço, né? Então, te abre portas também, né? As redes sociais abrem portas também. Não somente para clientes, mas como parcerias, né? Como muitos outros trabalhos, né? Então, por isso que começar é muito importante, né? E se você ainda não tem, né, como você ter um profissional de marketing, só começa, né, que vai dar certo. Vai dar certo. E se você já começou e precisa se estruturar, o Denner está aqui para poder te ajudar. Bom, Denner, nós vamos finalizando por aqui. Muito, muito obrigada mesmo pela sua presença, pelos esclarecimentos que você trouxe aqui, mostrar para a gente que existe possibilidades da gente cada vez se tornar pessoas melhores, empreendedores melhores, né? Muito obrigado mais uma vez e a gente encerra por aqui. Um forte abraço para você. Você encontra a Escola de Negócios em todas as redes sociais. Se você quiser participar, entre em contato conosco. Um forte abraço e até mais.